Para encerrarmos nossas apresentações desta manhã, teremos a palestra da doutora Juliana Lima de Araújo, doutoranda e mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, psicóloga clínica com formação em psicoterapia humanista fenomenológica, com o tema Virtualidade e Luto: qual o impacto das redes sociais no processo de luto? Boa palestra a todos! Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos. Eu me chamo Juliana Lima, sou psicóloga clínica, doutoranda em psicologia, e hoje a gente vai conversar especificamente sobre o fenômeno do luto, a experiência do luto a partir da virtualidade. Como é que, no momento atual, nós temos experienciado o luto e as perdas de entes queridos, e como é que isso tem sido atravessado pelo fenômeno da virtualidade. Nós sabemos que o luto, ele é uma experiência muito complexa, né? A gente entende que, ao mesmo tempo que é uma experiência universal, todos nós em algum momento passamos por isso, também é uma experiência muito singular, que atravessa no nosso íntimo de uma forma muito particular a cada um de nós, né? É uma experiência também ambígua, né, por assim dizer, porque ao mesmo tempo que a gente tem a ausência daquele ente querido se fazendo presente e trazendo sofrimento para nós, há também uma presença dessa pessoa, né? O passado e o presente, eles estão ainda muito entrelaçados. É um mundo ainda que dentro de nós está habitado por aquela pessoa, mas na nossa experiência mundana isso não passa mais, né? Então, é uma experiência que exige, né, muito cuidado, uma escuta muito cuidadosa da nossa parte, seja nós profissionais da saúde, sejamos, enfim, profissionais outros, né? E exige realmente esse olhar atento para a experiência dessas pessoas, certo? Hoje, né, no contexto atual, no contexto que nós todos estamos vivendo da pandemia do Covid-19, infelizmente essa experiência do luto, ela está muito presente na nossa vida, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente do luto enquanto um processo de uma perda de um ente querido, mas a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo processos de luto diariamente, né? Na nossa liberdade, na possibilidade de locomoção, em atividades que antes fazíamos com frequência, fazia parte da nossa vida, hoje está barrado, né? Hoje a gente tem uma barreira aí, seja, enfim, uma barreira física, seja uma barreira, enfim, dos relacionamentos, do medo, né? Nós não podemos esquecer que o luto é uma experiência muito mais ampla, né? Mas hoje, a minha fala especificamente, eu vou trazer sobre a experiência do luto de perdas humanas, né? Que também isso é um fenômeno que a pandemia trouxe de uma forma muito concreta e muito frequente, né? A cada dia, se a gente liga aí no jornal ou nos chega, né? Enfim, de várias fontes, pessoas conhecidas, às vezes próximas, às vezes não tanto, mas é um volume muito grande de falecimentos que nos arrebata, né? Que mesmo que, enfim, não seja uma pessoa tão próxima de nós, nos mobiliza, nós somos tocados, né? Principalmente profissionais da saúde que estão aí trabalhando diariamente com esses falecimentos. Então, é um público que exige o nosso cuidado, né? Um público que precisa também ser escutado, mas a gente não pode esquecer que é uma situação adversa que estamos vivendo, né? Uma situação atípica e que, infelizmente, ainda a gente não tem uma data ou um cenário, enfim, de curto prazo, pelo menos, que nos traga uma perspectiva aí de uma mudança, né, desse nosso cenário, certo? Então, a gente vai começar, não tem como a gente falar do processo de luto sem a gente pensar o que é o luto, né? Então, eu falei a princípio que o luto é uma experiência complexa, é uma experiência que passa aí
por esse universal e esse particular que existe dentro de nós, né? Mas eu trouxe aqui alguns pontos especificamente sobre o luto para a gente entender, né, que inicialmente esse luto ele passa pelo reconhecimento da perda, né? Emerge essa sensação aí da morte, que no caso hoje, né, da pandemia do Covid-19, para muitas pessoas há a sensação como se essa morte não tivesse ocorrido. Então a gente mais à frente vai falar um pouquinho sobre isso, porque faz parte da vivência do luto o reconhecimento. Preciso reconhecer essa perda, por mais dolorosa que ela seja, né? E em alguns processos, quando não há esse reconhecimento, há uma fuga, uma negativa, a gente pode vir a entrar no que chamamos de um luto complicado, né? De um luto patológico. Posteriormente, a gente tem um processamento dessa dor, né? Então, sem subterfúgios, aceitar e lidar com essa dor, que é muito particular. Também não há um determinante, né, de como é que cada pessoa tem que viver o seu luto, mas em todas as idades, das crianças aos idosos, nós temos que trabalhar com a verdade, né? A partir do nível de entendimento de cada faixa etária, a partir do nível que cada um consegue absorver, né? Mas em todas as faixas etárias a gente tem que trabalhar com essa verdade, né? Sem jogos, sem subterfúgios, porque isso, num primeiro momento, pode parecer uma ajuda, mas que muito em breve se mostra maléfico, né? Aquela pessoa se sente enganada, ela tem uma dificuldade maior de elaborar esse luto, né? Então, o processamento da dor, ele é fundamental, a depender do tempo de cada um também, né? Há uma necessidade aí de novos ajustes, né, com o mundo, o que em geral demanda novas funções. Então, se a gente pensar que com o falecimento de um ente querido, de um parente, de um amigo, enfim, a depender do nível de proximidade que essa pessoa tenha, né, quem está vivenciando o luto também, em boa parte das vezes, acaba tendo, dentro daquela dinâmica familiar ou social, tendo que assumir novas funções, né? Às vezes isso é protetivo para a pessoa, às vezes ela, não, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer, né? Porque isso me ajuda a elaborar esse luto. E às vezes não, às vezes há pessoas que ficam prostradas, que realmente não conseguem assumir, num primeiro momento, essas funções, não conseguem nem assumir o cuidado consigo mesmo. Então é algo que a gente precisa ficar atento a isso, né? E o luto também passa por uma organização desse espaço emocional em conexão com a pessoa falecida. Então, faz parte do processo do luto não o esquecimento, de forma nenhuma, né? Viver o luto não é esquecer. Viver o luto é a gente reorganizar dentro da gente a presença daquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela continua a se fazer presente em nossa vida, agora de uma nova maneira. Então, como cada pessoa vai estabelecendo essas novas conexões, é também um processo muito pessoal e que exige de nós um movimento também de empatia, de respeito, né, e cuidado por aquela pessoa. De uma forma geral, a gente pode pensar, né, há vários teóricos que tratam sobre o luto, né, com as suas diversas fases ou seus diversos momentos, mas aqui eu quis focar com vocês mais na perspectiva experiencial, né, assim, de como é que em geral as pessoas vivenciam esse processo. Dentro da dinâmica da vivência do luto, né, faz parte o que a gente chama da vivência dos rituais de despedida, né? Como é que a cada cultura, em cada sociedade, cada grupo familiar, como é que cada pessoa se despede daquele ente querido? Como é que ela vivencia esses rituais de despedida, né? Que desde a história da humanidade o homem foi desenvolvendo os seus rituais, né? Hoje nós temos rituais já consagrados na nossa cultura, né? E que também, devido à pandemia do Covid-19, houve uma instabilidade na vivência desses rituais.
Então, os rituais, eles são fundamentais, eles servem para que eu possa homenagear aquela pessoa, né? Ela me ajuda a superar também esse processo da morte. Eu consigo dar continuidade, dar um sentido de continuidade para aquela experiência e ajuda no processo de despedida, né? Em geral, os rituais, eles tanto têm uma vivência coletiva, grupal, e são fundamentais, como também têm uma experiência individual. Então, esses rituais da experiência grupal é que a gente percebe, né, que com a pandemia eles tiveram que ser alterados. Então, aí que entra a importância do processo da virtualidade, que é o que a gente está focando aqui hoje na nossa conversa. Os rituais também, eles têm propósitos de fortalecer as relações interpessoais. Uma pessoa que está vivendo o processo de luto, ela mais do que nunca precisa do amparo do outro, né? Ela precisa do amparo social. Então, essas relações interpessoais, elas ganham força com os rituais de despedida. Então, há também com os rituais um incentivo à comunicação, né? A gente fala que os rituais de despedida, eles não acontecem só no ato do falecimento, mas eles acontecem desde a perspectiva da despedida e do falecimento daquela pessoa. Então, no leito de morte, né, sempre quando é possível, essa família estar junta, essa família poder se despedir, dizer um ao outro aquilo que muitas vezes não conseguiu até então, né, palavras afetivas, perdões, palavras de incentivo. A gente vê que no leito de morte há uma potência muito grande, né, de cuidado uns com os outros, mas que, né, como eu estou afirmando, né, a partir aí da pandemia foi justamente isso que teve que ser alterado, né? A gente fala que no processo de luto, quando há esse processo, né, de despedida, quando isso é possível, isso é promotor para a qualidade tanto de morte, né, uma boa morte, uma morte ali com os entes queridos, uma morte cercada também de afeto, de cuidado, mas ela também é promotora de vida para quem fica, né? De ver que aquela pessoa querida ela fez uma boa passagem, aqui sem entrar na perspectiva espiritual, que é de cada um, mas que ela foi cuidada, né, com dignidade, com respeito. Então, isso também faz parte dos rituais e eles são muito importantes nessa elaboração do luto. Como eu venho falando, né, a respeito aí dessas mudanças decorrentes da pandemia, exigiu essas mudanças de protocolo, então os rituais, os enterros, os velórios, eles tiveram que ser reduzidos em número de pessoas, né, e infelizmente em algumas ocasiões, em alguns lugares, nem essa possibilidade algumas famílias tiveram, né, de se despedir dos seus entes, de vê-los também pela última vez, já que o acesso ao corpo não foi possível, né, com o falecimento pelo vírus. Então, diferentes pessoas aí também do núcleo familiar, elas tiveram impactos nesse momento aí de mudança, né, da pandemia, porque em alguns núcleos a gente percebeu que várias pessoas adoeceram. Então, isso também propulsou para um luto mais complicado, quando eu vivo a experiência de várias pessoas falecendo num intervalo de tempo muito curto. Isso também foi uma mudança que a gente viveu, né? E também a não vivência ou a vivência reduzida desse luto antecipatório, né? Como eu vinha falando, desde a perspectiva, né, da despedida dessa pessoa, de que realmente ela, enfim, só está talvez em cuidados paliativos, ela já não vai ter mais condição ali de se manter em vida, essa família, esse grupo social, ele já começa o seu processo de luto antecipatório, isso é muito importante. E com a pandemia, o que infelizmente a gente tem visto são vivências muitas vezes abruptas, né, falecimentos que não há o mínimo preparo. Eu tenho escutado de algumas pessoas falas muitas vezes trazendo isso, né, da interrupção, de uma imprevisibilidade também da vida, né, de que hoje foi esse meu colega, esse meu familiar, daqui a pouco pode ser eu, né? Eu não consegui me despedir, teve um ritual, mas não valeu,
porque não foi do jeito e da maneira, né, como eu estou habitualmente, enfim, como eu estou habituado a viver, né, aquela situação, a sensação de que foi, mas não foi. Isso é muito doloroso, né, para muitas pessoas. Então, esse luto antecipatório, ele também sofreu mudanças, né, decorrentes aí da pandemia. A morte ocorrendo com a pessoa em isolamento, né, e sem a realização desses rituais, aumentam a chance desse luto complicado, né? As duas principais queixas, as pesquisas têm apontado isso, né? As duas principais queixas dos familiares em relação aos processos de luto tem sido a falta de informação, né? Infelizmente, em muitas unidades hospitalares, esse acesso à informação é dificultoso. E 2, a saber que o seu ente querido faleceu em total isolamento. Então, são dores muito difíceis, né, para esses familiares, por acreditarem que aquela pessoa não teve um falecimento digno, não teve essa oportunidade de estar com, enfim, a sua família e os seus amigos, né. Aqui eu listei alguns pontos, né, quando a gente fala de luto complicado, como é que isso atravessa a nossa experiência, né? Então, passa muito por essa incapacidade de aceitar a perda, esse é o principal ponto, né? Somatizações exacerbadas, principalmente do trato gastrointestinal, dor de cabeça, dores musculares, isso ganha uma proporção muito grande. Episódios depressivos, impulsos autodestrutivos, ou a pessoa ela fica numa situação realmente de uma dependência total do cuidado do outro, ela não consegue mais prover nem seus próprios cuidados. E dificuldade de imaginar um futuro também significativo, né, para aquela pessoa que faleceu. Esses são pontos que precisam ser cuidados, né? Quando a gente fala da experiência de luto, também é muito importante a gente não privar o outro de viver a sua tristeza, né? Infelizmente, em algumas situações, na tentativa também de ajudar, nós vemos alguns familiares querendo medicalizar, né? Como quase anestesiar aquela dor, né? E isso pode ser desumano, né? Se a gente for pensar que aquela pessoa ela foi privada de viver, né? A sua dor naquele momento. Então, a vivência da dor, a vivência de alguns tipos de alteração, né, do sentir, do agir, fazem parte desse processo. Mas quando isso começa a ganhar uma proporção muito grande, quando começa a trazer muitos prejuízos, e vai passando o tempo, essa pessoa ela não consegue encontrar novos sentidos para a sua vida, uma nova organização emocional, né, a partir daquela perda, isso já começa a ser um pouco mais preocupante, né, para a gente, profissional da saúde, ficar atento. E aqui, eu vou me deter aqui mais um pouco, né? Vocês vão acompanhando aí pelos slides. Trouxe aqui alguns pontos para a gente conversar sobre as estratégias no enfrentamento dessa experiência de luto na pandemia. Então, vocês estão aí acompanhando pelos slides, né? Algumas ideias, algumas reflexões que a gente pode fazer, mas lembrando, né? O luto não é uma experiência a ser superada. O luto é uma experiência que precisa ser vivida. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa cuidar, né? Não é um mal que eu vou superar como uma doença, um sintoma que eu vou extirpar. Não, a gente precisa cuidar, acolher de uma forma empática, né? Mas aquela pessoa vai precisar viver aquilo, né? E aí aqui eu coloquei algumas estratégias para a melhor vivência desse luto de modo remoto, né? Já que nós não podemos hoje estar entre os nossos entes, né? Nós não conseguimos estar em grandes grupos, muitas vezes não conseguimos nem ir ao velório, ao enterro, né? E como é que mesmo a distância física, a gente pode ajudar essas pessoas, né? O primeiro ponto é a respeito das informações precisas sobre o prognóstico do paciente, né? Então, desde a experiência hospitalar, essa pessoa ter acesso à informação e acompanhando, né, a evolução também do quadro para que ela possa ir se preparando, isso é muito importante. A preparação para esse momento reduz a tensão, reduz o medo e, como eu falei, vai ajudando nesse luto antecipatório. A realização também de o que a gente está chamando de uma visita virtual, né?
fazer uma videochamada. Muitos hospitais têm tido algumas iniciativas de, né, deixar ali no corredor, na enfermagem, ali uma caixa com papel, com lápis, e os pacientes, os familiares dos pacientes escrevem bilhetinhos, escrevem cartas, né, já que eles não podem entrar, muitas vezes ter acesso, né, aos seus familiares. Os profissionais da saúde vão lá e leem, né, as mensagens também. Isso é muito importante, mesmo com pacientes que estejam inconscientes. Esse é um processo de presença que ajuda, né, de você chegar, enquanto profissional da saúde, dizer o que vai fazer e fazer a leitura daquela mensagem, né. Eu recebi relatos assim lindíssimos, e é algo que é simples, mas que exige, né, exige essa atenção aí dos profissionais da saúde e também dos familiares acreditarem que isso é possível. Após o término da videoconferência, é recomendável a escuta de cada um dos envolvidos. A gente sabe que, infelizmente, dentro da nossa realidade, isso nem sempre é possível, né? Porque muitas vezes os profissionais estão sobrecarregados, com muitas demandas, mas esse é o ideal, né? Após a videoconferência, que possa conversar com esse familiar e possa conversar também com o paciente, né? Como é que foi para ele, escutar, receber aquela mensagem de carinho. Isso traz muita força também para quem está em isolamento. Quando possível, o envio também de objetos pessoais que representem essa ligação emocional da pessoa doente com a rede afetiva, né? Com o falecimento a partir do vírus, a gente sabe que isso se tornou bem difícil, né? Mas sempre, quando possível, um objeto simbólico, ele ajuda muito também, né? Nessa pessoa aí que está em recuperação, e ajuda também para esse familiar ir vivendo esse luto, sabendo que um pedacinho, mesmo que simbólico, né, dele estava junto àquela pessoa quando ela faleceu. Os rituais funerários também tiveram que ser alterados. Então, uma das estratégias que vem sendo utilizadas diz respeito sobre a transmissão ao vivo, de modo remoto, ou um ritual que foi gravado e que ele possa ser reproduzido posteriormente para os familiares e amigos. Essa também tem sido uma possibilidade cada vez mais presente, né? E que ajuda muito para quem não pode estar ali fisicamente, viver mesmo que de forma remota esse ritual. E também a gente não pode esquecer da realização de rituais individuais. Sendo individual, vai muito do sentido que cada um dá. Eu trouxe aqui um exemplo que é muito comum, né? Muitas vezes de acender uma vela, né? Quem tem uma religião, de, enfim, né? Professar sua religião ali, enfim, de lembrar dessa pessoa, encontrar um momento no seu dia a dia, né? Que se sinta em conexão com aquela pessoa. Isso também é muito importante, a gente chama de um ritual individual. E os rituais coletivos, eles têm ganhado muita força nas redes sociais, no uso da internet, né, a partir aí dessa virtualidade, e que é fundamental, né, poder expressar os sentimentos, um telefonema, uma mensagem de áudio, de vídeo, a criação muitas vezes de um memorial online, né, compartilhando aí a partir do meio social, cartas, fotos, vídeos daquela pessoa, né? Isso ajuda muito no processo do luto. E quem está ali, né, vivendo aquele luto, não se sente tão sozinho. É uma rede de solidariedade que vai se fortalecendo aí virtualmente. Nas redes sociais também, há a possibilidade de lembrar por homenagens, né, aquela pessoa falecida. Essa memória, ela vai sendo alimentada, né, de uma forma interativa, mesmo sem um contato físico. Então, essas estratégias, elas são muito importantes para que eu me sinta em rede, para que eu não me sinta tão sozinha, eu saiba que mesmo à distância, né, existem pessoas aqui também junto comigo, e que estão vivenciando esse luto, né, dessa forma coletiva. Mas também é muito importante esse processo de alimentar essa memória, de lembrar também dos bons momentos de vida daquela pessoa, né? E hoje com as redes sociais, os compartilhamentos, isso ajuda muito. Cada um lembra de algo, né? É algo muito importante. Em algumas situações, algumas famílias gostam até de manter uma conta, né? Coloquei aqui, manter uma conta da pessoa que faleceu,
e ficar alimentando aquela conta, né? Muitas pessoas gostam de ser, às vezes, a fonte de informação, seja do funeral, do velório, das lembranças, seja, como eu falei, dos compartilhamentos, né? Mas é muito importante tornar público esse processo do luto. Não viver isso sozinho, né? Isso é fundamental para que eu possa reelaborar, ressignificar essa experiência, né? Isso favorece também as manifestações de afeto, de laço emocional, mas isso é fundamental, né? Não sofra sozinho, torne público, dentro dos seus limites, dentro daquilo que é possível para você, né? E o virtual hoje, ele está aí nessa perspectiva a nosso favor, né? Essas são algumas das estratégias que a gente pode pensar, tem tantas outras, né? Mas essas eu acredito que são estratégias aparentemente simples, mas que ganham muita força nesse momento, né? Ganham uma dimensão muito importante, né? E aí eu trouxe o arremate, um pouco, algumas reflexões finais para a gente ir se encaminhando para o fim dessa minha fala com vocês, né? O primeiro ponto, né, de tudo isso aí que eu venho trazendo é que a gente deve, a partir desse virtual, a partir desse compartilhar e ressignificar do luto, não olhar só para as perdas, né? Eu falei isso agora em relação ao compartilhar de histórias, de fotos, de vídeos, dos bons momentos também, né, vividos com essa pessoa, né? Então, olhar também para essa potencialidade, para esses recursos, né? Não ficar só com a perda, isso é muito pesado também, não negar, óbvio, mas para que a gente possa olhar para essa potência também, né? Porque a vida, quem está vivendo o luto, está vivo, está com vida, né? Como é que a gente pode olhar para os recursos disponíveis que aquela pessoa tem também, né? Para dar continuidade à sua vida. Um outro ponto importante diz respeito do fortalecimento dos relacionamentos afetivos, né? Isso contribui para essa teia de solidariedade, apoio para as pessoas que estão vivendo. É um dos pontos centrais na vivência do luto, o fortalecimento das redes e dos afetos sociais. Isso é muito importante. A gente não tem hoje o chamego, né? O abraço, toque físico, mas isso chega, seja a partir de uma câmera, de uma mensagem, né? É acreditar que essa expressão do sentimento, ela não tem barreiras. E a gente pode usar do virtual hoje para chegar mais junto dessa pessoa, né? Para se fazer presente e mostrar o nosso apoio, a nossa solidariedade, né? Se possível, oferecer a nossa escuta também empática. Isso é muito importante. Respeito, né, também pela tradição de cada indivíduo, pensar em alternativas possíveis, né? O que eu trouxe hoje na minha fala é apenas um pouco delas, mas é muito importante a gente também respeitar as tradições, as crenças de cada um, também o que cada um consegue, né? Assim, não querer forçar um familiar a tomar uma posição ou outra, né? Respeitar o tempo dele também, isso é muito importante. E por fim, torna-se aí imperativo, inegável, né, a partir do que estamos vivendo hoje, que novos rituais fúnebres, novas formas de viver esses rituais, eles estão sendo realizados, né? Então, até que ponto algumas das experiências que incorporamos na nossa vida, tivemos que mudar devido, né, ao isolamento social, elas não vão continuar se fazendo presentes, né? Não vão ser só uma situação circunstancial. Então, o uso da tecnologia, ele permite preservar o distanciamento físico, que hoje é necessário, né? Até para a garantia da nossa saúde, para a saúde do outro, mas eu mantenho esses laços sociais muito pertinhos, né? Então, esses são alguns dos pontos, né, que eu trouxe aqui para a gente conversar. Coloquei aqui também algumas das referências, né, principalmente vocês, profissionais da saúde, que queiram se aprofundar. Existe aí muitas pesquisas que vêm sendo produzidas. Acredito que todas que eu coloquei aqui foram publicadas esse ano, de 2020. Então, são muito recentes. Estão aí
fazendo esse diálogo da vivência do luto atravessado pela experiência da pandemia, né? Então, deixo aí algumas sugestões e vou fechando, né? Vou fechando aqui minha fala, colocando que acredito que nunca foi tão necessário, né? Falarmos do luto, das perdas. Em geral, é um tema adverso, né? É um tema que mesmo os profissionais da saúde não querem muito falar, têm dificuldade de falar sobre isso, né? Mas que bom que eventos como esse que estamos promovendo e outros tantos estão trazendo à tona essas questões. Nós precisamos falar, né? A partir do momento que a gente não fala sobre, que a gente também não dá espaço para que esse outro fale, aquilo pode ir nos adoecendo também, né? E pensar que, né, assim como o início da minha fala, né, eu trouxe da questão da universalidade, do quanto essa experiência do luto nos atravessa enquanto ser humano, ela também é muito particular. Então, a gente precisa saber fazer esse reconhecimento do que a gente precisa, o que a gente dá conta nesse momento, mas jamais sem negá-la, jamais se colocando numa posição defensiva, né, e de negação dessa realidade que é tão dura. Mas, quando bem cuidada, pode ser muito engrandecedora para muitos grupos sociais, familiares. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que a minha fala tenha feito sentido para vocês, né? Que eu tenha trazido pontos de reflexão importantes. E espero que possamos nos ver em uma próxima oportunidade. Gostaríamos de agradecer a excelente participação da professora Juliana. Muito obrigado. Com essa palestra, chegamos ao final de nossas apresentações dessa manhã. Voltaremos às 14 horas com muito mais. Esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!